Só mais um minuto, espero que todos estejam me ouvindo. Podem dar ali o ok nos comentários. Dúvidas, perguntas ao longo da sessão, por favor, podem escrever ali nos comentários, no item de bate-papo. Obrigado. Bom, pessoal, mais uma vez, então, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para mais um webinar. Vamos falar então um pouquinho sobre como aumentar a eficiência no gerenciamento de endpoints, que acredito seja o desafio que todos vocês precisam enfrentar no dia a dia. Bom, algumas recomendações, lembretes com relação à sessão. Eu vou pedir que vocês mantenham os microfones em mudo. Tá? Perguntas vocês podem fazer a qualquer momento durante a apresentação, e aí ao longo da apresentação eu vou respondendo. E ao final, obviamente, vai ter um tempo para as perguntas e até mesmo vocês poderão fazê-las através de voz, tá? Através do áudio. Tá? Perguntas não relacionadas ao item, se der tempo, vamos lá. Não deixem de lado suas perguntas. Tá? Coloquem ali na caixa lateral, conversas, você tem ali no canto esquerdo do Skype, canto inferior esquerdo, você tem ali o botão conversas, você pode ali postar suas perguntas, tá? Até vou escrever aqui agora no bate-papo, tá? Nossa agenda de hoje será desafios, um pouquinho sobre os desafios do gerenciamento de sistemas, vou falar um pouquinho do Quest Case, os recursos e vamos partir para a demo. O objetivo dessa apresentação é dar uma visão de como a gente pode resolver e como a gente pode melhorar o gerenciamento de sistemas mais na prática. Tá? Claro que nos slides depois vocês vão poder baixar a apresentação, o áudio e o vídeo, e também poderão baixar a própria apresentação para consultar os links e rever alguns conceitos. Tá? Um pouquinho sobre mim, quem sou eu? Meu nome é Fábio Melo, eu sou consultor aqui na Unirede. Na minha carreira atuei aí como especialista de case, hoje especialista de case, atuei mais de 20 anos aí com experiência em TI, atuando como consultor de infraestrutura, implantação, suporte, treinamento em empresas como
Dell, Terra, Processor, entre outras. Tá? Algumas das certificações que eu possuo, aí rendeu algumas noites e noites de estudos, mas a gente nunca para, né? E embaixo você tem aí os meus contatos. Qualquer dúvida pode endereçar para fabio.melo@unirede ou até mesmo no nosso site unirede.net. Tá? Perfeito. A Unirede a Unirede é uma empresa especializada em gestão de TI para um segmento médio e grande porte. A gente atua na parte... Ah, não está vendo os slides. Vamos ver aqui. Todos estão vendo os slides? Tem alguém que não está vendo, além do Álvaro? Álvaro, limpo o óculos, se está usando óculos. Então tá. Conseguiu ver? Ah, então tá. Álvaro, dá uma... Isso, eu ia dizer, entra e sai de novo. Sai e entra de novo na sala. Beleza, então, seguimos aqui. Não se preocupa, Álvaro. Entra rapidinho aí que vai dar tempo. Bom, então a Unirede é uma empresa especializada no segmento de gestão de TI para pequeno e empresas de pequeno e médio porte. Pequeno, médio, grande porte, claro, mais focado para varejo, mas também atendemos muitas outras áreas de negócio. Tá? Bom, alguns dos nossos clientes vocês devem conhecer: rede de lojas Renner, mercado Zafari, a rede Panvel, muito forte aqui no sul, rede de lojas Lebes, Globo.com, entre outras. E aí você consulta todo o nosso portfólio, aliás, ou boa parte deles, no nosso site. Tá? Quem são os nossos parceiros? Hoje, então, a Unirede atua através de parcerias com a própria Zabbix, onde nós somos Premium Partner Global de Zabbix. Quest, anteriormente era Dell Software. Microsoft, VMware, Dell, Cisco, Process Maker, TRS, entre outros. Tá? E também Web Monitor, tá? Que é um produto da Unirede. Tá? Nossa agenda, então, para as próximas sessões. Hoje estamos falando como aumentar a eficiência no gerenciamento de endpoints. Na próxima semana vamos ter um pouquinho sobre como planejar o seu helpdesk. Depois, na semana seguinte, como gerenciar ambientes distribuídos, como aumentar, como estar preparado para uma auditoria de software, e por último, focado para aqueles que já possuem a solução Case, como manter o appliance saudável. Tá? Então, essas apresentações elas terão o foco tanto de apresentação de produto, quanto um foco mais técnico de demonstração de funcionalidades com exemplos. Então, por favor, fique bem à vontade de colocar suas perguntas ali no bate-papo. Beleza? Então tá. Alguns questionamentos aqui, pessoal. Podem ali complementar aí no bate-papo. A seguinte pergunta: como eu automatizo as tarefas de gerenciamento? Podem ali dizer, escrevam se vocês puderem, por favor, o que vocês usam hoje para automatizar o gerenciamento. Dos e-mails, mas pelo menos aqui no meu cadastro tem o José Roberto. Mas eu acho que não era com ele que eu estava tratando isso. Deixa eu pegar o histórico dessa loja. Opa, Lucas! Fecha aí o áudio pra gente, obrigado. Deixa para fazer as perguntas no final, pelo áudio. Sem problemas. Então vamos lá. Como é que eu automatizo hoje minhas tarefas de gerenciamento? O que vocês usam de ferramentas? Só para conhecer um pouquinho o nosso público hoje. Não tem problema, estamos aqui para isso. Vamos demonstrar algumas possibilidades.
Mais alguém? Pessoal que tem, o pessoal aí, qual a quantidade de máquinas que vocês utilizam hoje no seu ambiente? Estamos falando de quanto? 100 estações, 200, 1000, 5000, 10.000 estações? Qual é o tamanho do parque de vocês? Legal, o Glauber tem mais de 50 máquinas no ambiente dele, o Djalma tem mais de 66 máquinas, o Adriano mais de 100 máquinas, o Alex mais de 120 máquinas. Olha só, ambientes que estão crescendo, né? Você vira o mês, você tem mais um host, mais uma máquina para gerenciar, e esses que são os desafios que a gente vai discutir hoje. Tá? E quais sistemas operacionais vocês têm aí? Windows, Linux, Mac? Ah, tem o XP, tem o 7, 8, 10. Provavelmente vocês tenham aí todos os sabores de Linux, todos os sabores de todas as versões de Windows. O legal é quando está padronizado, né? Mas nem sempre se tem isso, né? Adquirir um lote de máquinas com um XP legado, adquirir um lote de máquinas novas, Windows 10 e assim por diante. Tá? Beleza. É padrão até a próxima compra. Muito bem. Perfeito. Então tá. Vamos falar um pouquinho dos desafios aqui do gerenciamento. Tá? Todos nós, então, da área de TI, nós temos aí alguns desafios que a gente precisa lidar. Como, por exemplo, que eu falei, o aumento exponencial de dispositivos. Né? A cada semana, a cada mês, a cada período, a quantidade de máquinas aumenta. E aí você tem máquinas corporativas. Né, que você impõe um padrão, você vai ter o software, você vai controlar. E como é que você controla as máquinas? Hoje está muito em voga a questão do Bring Your Own Device, ou seja, traga seu equipamento para a empresa. Como é que você controla isso? Quais são os padrões mínimos para um equipamento acessar os sistemas da empresa? É permitido? Não é permitido? Né? Posso acessar de casa? De casa, o que você precisa ter para garantir? Então, esses são pontos aí que precisam estar listados por questões de segurança. Né? Tenho que suportar vários sistemas operacionais, eu tenho o legado, eu tenho o XP, eu tenho o 7, o 8, o Windows 10, eu tenho Linux, eu tenho Ubuntu, eu tenho SUSE, Red Hat, tenho Mac no meu ambiente e você tem que dar suporte. Certo? Como é que você gerencia isso? Né? Você precisa prover informações, precisa ter rapidamente relatórios gerenciais, ter a informação disponível. Né? Aquela sexta-feira, véspera de feriadão, e o chefe diz: eu preciso saber como é que está a situação do nosso parque. Quais são as licenças que a gente precisa renovar semana que vem? Né? Normalmente cai de paraquedas esse tipo de demanda. Isso você precisa ter imediatamente, né? Ou até mesmo estar preparado para uma auditoria. Então, é importante você ter a informação na velocidade requerida. Né? Por exemplo, meses atrás, agora, quando surgiram os primeiros ataques, né, o primeiro ataque global de ransomware, quantas máquinas eu tenho no meu ambiente, quais são as que estão atualizadas, quantas eu preciso atualizar, quantas já foram infectadas. Então, essa informação era crucial a velocidade. Né? E entre outras coisas. Né? Gerenciar esses ambientes distribuídos. Eu tenho máquinas que estão nas filiais, as filiais em outra cidade, em outro estado, em outro continente, em outro país. Certo? Então é importante você manter o gerenciamento. Né? E cada vez mais os times encolhendo. Né? Então, a velocidade com que aumenta a quantidade de máquinas não é igual à quantidade de pessoas. Né? Então, sem falar que você vai ter que arranjar tempo, né? E aqui é o grande diferencial competitivo para a empresa de vocês, para você gerar inovação. Né?
porque é a inovação que vai aí dar o diferencial competitivo para a empresa. Então, preciso inovar. Para inovar, eu tenho que deixar de fazer tarefas que são rotineiras ou que só tomam tempo, né? Eu até brinco que o que você fez hoje? Sequei gelo. Ao final do dia, teu gelo está molhado. Né? Então, assim que é a vida de suporte de TI. Falando um pouquinho do ciclo de vida do gerenciamento de sistemas endpoint, né? Então eu vou precisar, no gerenciamento, o que engloba gerenciamento? Detecção, inventário, gerenciamento de ativos, switch, roteador, impressora, para onde é que foram esses equipamentos, onde é que esses equipamentos estão, qual a versão da configuração, do firmware, a garantia, está associado a qual centro de custo, foi adquirido em qual nota fiscal, em qual data da compra. Então, esse é o tipo de informação de ativo que você precisa conhecer, certo? Eu preciso distribuir software. O meu usuário precisa do software na versão X. Só tenho que atualizar Java. Toda semana uma nova versão de Java. Eu só tenho que fazer a atualização do Java. Pronto. Só isso vai ocupar muito o seu tempo, né? Relatórios de conformidade. Será que todas as máquinas estão com os softwares devidamente registrados, licenciados, permitidos? Será que eu não estou utilizando uma licença a mais e eu poderia estar ocupando ela em outra máquina? Então essas são demandas que a gente tem quanto a gerenciamento. No enfoque segurança, todas as máquinas estão atualizadas? Né? Apliquei todos os patches, as configurações da máquina estão nas melhores práticas, o firewall do sistema operacional está devidamente configurado, o recurso de UAC ativado, a última release da aplicação foi aplicado as políticas, bloqueou USB, bloqueou firewall, bloqueou acesso à aplicação. Certo? Como é que está a vulnerabilidade? Fez uma verificação lá se o antivírus, em alguns casos antivírus, em outros casos verificação de melhores práticas, se você está vulnerável? Então, do que tange a segurança. Na parte de serviços, né, eu preciso, além de tudo isso, de controlar esse ambiente, eu também preciso entregar para o usuário, atender o meu usuário, né, seja através do monitoramento dos servidores, das aplicações, dos links, né? Mas também entregar para o usuário um portal para que ele consiga abrir as solicitações, abrir os tickets de problemas, para que ele evite até mesmo de abrir tickets através de um portal de autoatendimento, onde ele poderia instalar software, executar scripts, fazer download de arquivos, sem a necessidade de ser administrador da sua máquina. Com isso, você já reduz drasticamente o risco. Tá? Mas não é só isso, né? Você também precisa provisionar. Ou seja, eu preciso reimplantar uma máquina, né? Quanto tempo se gasta formatando, instalando, migrando dados de usuário? Então eu preciso, conforme vai aumentando o parque de vocês precisam automatizar os processos rotineiros para que vocês possam ter tempo de realmente inovar. E aí falamos de provisionamento, implantar sistemas, implantar máquinas. Só tenho que reinstalar o sistema operacional, colocar as aplicações padrões, migrar os dados do usuário e perdemos o dia. Tá? Então, isso você consegue automatizar. Existem formas de automatizar e eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Chegou um lote novo de máquinas, eu tenho que trocar a máquina, em muitos casos, né, chegam máquinas novas e aí o gerente, o diretor ganha máquina nova, e assim vai cascateando as trocas. Né? Para mim sempre sobrava o resto do resto, né? Sempre foi assim. Mas enfim, tem todo um trabalho de migração aí, e aí isso consome um tempo dramático, certo? Sem falar de diversos sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac e assim por diante.
Tá? Então é preciso inovar. Para inovar é preciso achar tempo. Para achar tempo, a solução é você automatizar algumas coisas. Por que é preciso inovar? Para que eu possa estar pronto para cloud. Né? Todos nós precisamos reduzir custos de TI. Né? Uma das soluções que está muito em voga hoje é você ter uma alternativa de cloud. Mas para que as coisas possam ir para cloud, você precisa ter minimamente ajustado alguns processos automatizados para que você possa acelerar e poder ir realmente para a cloud, certo? Precisamos, para inovar, ser mais voltados aos dados, certo? Eu preciso ter a informação imediatamente, certo? Eu preciso reduzir o meu tempo e ter isso através do inventário, através da gestão de ativos, através de relatórios consolidados, eu vou ter essa informação de dados mais imediata, certo? Eu preciso optimizar a experiência com os aplicativos, reduzir o tempo de inatividade, o risco para os usuários, certo? Gerenciar as minhas licenças, fazer as implantações, então eu preciso optimizar. E, logicamente, fechando o ciclo, eu preciso optimizar os processos. Seja um ticket de problema que foi atendido pelo helpdesk, com o acesso remoto, com a remediação ou a execução de um script, certo? A correção do problema. Com isso, para quê? Para que tudo isso se pague e você realmente não esteja gastando recursos, e sim você esteja investindo, tá? Através do retorno do investimento. Tá? Isso é muito importante. Isso é o que faz justificar. Eu não quero ter computadores na minha empresa porque é bonito. Não, eu quero ter computadores para que seja o recurso que vai alavancar o meu diferencial competitivo. Certo? Então, por isso que se investe em sistemas, se investe em equipamentos e assim por diante. Essa é a razão de nós estarmos nas empresas. Tá? Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Vou falar um pouquinho. Então, para permitir fazer tudo isso, tá? Uma das possibilidades que você tem é utilizar ferramentas de gerenciamento. Você tem, então, dois extremos. Tá? De um lado, você tem soluções de gerenciamento extremamente pesadas, complexas de serem implantadas, com uma infraestrutura pesada que precisa de um controlador de domínio, de um servidor de banco de dados, de um servidor de aplicação, um servidor de front-end, entre outras coisas, diversas máquinas apenas para solução de gerenciamento. No outro extremo, eu poderia, além, claro, num dos pontos, eu preciso ter profissionais extremamente certificados para poder manipular a ferramenta, porque ela não é user-friendly. E do outro lado, eu tenho sistemas completamente desassociados, né? Uma aplicação, um sistema para cada necessidade. E aí quando você precisa de por exemplo, um sistema para implantar software, um sistema para fazer o inventário, um sistema para helpdesk, um sistema para aplicar segurança, e quando você precisa de um relatório, a informação customizada, a informação ajudando a decisão no negócio, você não tem. Certo? Sem falar que, em função da troca de pessoas, você acaba, o fulano implantou o sistema de implantação de software. Ele saiu, quem é que domina aquela tecnologia? Ninguém mais domina. Trocou, aí troca sistemas e se perde muito tempo nisso. O que eu proponho aqui? Sistema de gerenciamento, onde ele se encaixa no melhor dos dois mundos. Certo? Onde ele é um appliance único, aonde appliance esse físico ou virtual, mas que vai permitir você gerenciar os seus ativos, fazer o inventário, verificar a conformidade de licença de software, medição de uso de software. Muitas vezes você tem softwares instalados que nem sempre você precisa. Né? Por exemplo, será que eu preciso ter no meu ambiente aquela licença de Office Professional em todas as máquinas? Será que o analista que me pediu uma versão do Visio há alguns meses, ele está utilizando? Será que todos os sistemas
estão sendo realmente utilizados. Então eu posso, através de um sistema de gerenciamento, medir a utilização desses softwares, remanejar as licenças, né? Na hora de negociar um contrato de licenciamento com os fabricantes, Microsoft, Adobe, Oracle, o que seja, eu consigo lá ter as informações do que o meu usuário realmente precisa. E aí adequar o licenciamento, que é inevitável, à real necessidade dos meus colaboradores. Tá? O que mais que eu posso fazer? Distribuição de software. Imagina só, cada semana eu tenho uma nova versão do Java, ou eu tenho uma nova aplicação e eu preciso correr em todas as máquinas para implantar. Eu tenho lá 100, 200, 300, 500, 1000 computadores, 5000 computadores e eu preciso implantar esses softwares. Tá? Então, distribuir software de forma inteligente, de forma automatizada, você garante a padronização, você garante que eles vão estar de acordo com o licenciamento que você tem, certo? Você reduz os riscos e reduz o risco para o negócio, certo? Na parte de gerenciamento, eu vou poder implantar patches, atualizações de sistema operacional e de aplicativos. Ah, mas eu faço o Windows Update. Ok, beleza, você faz o Windows Update. Quando? Quando sai uma atualização, 2 semanas, 3 semanas, 4 meses depois, fica às vezes na mão do usuário controlar isso. E aí a gente já conhece o resultado, né? Como aconteceu recentemente aí, as máquinas que foram afetadas pelo ataque de ransomware foram aquelas máquinas que o usuário não atualizou. E como você garante isso? Né? Através de um controle centralizado de aplicações de patches. E de segurança, né? Saber o que está vulnerável no meu parque, certo? Que tal você saber que aquela vulnerabilidade publicada no CVE, no Common Vulnerability Exposure, que foi descoberta, você está 100% sanado. Isso é importante. Tá? Ele também a solução de gerenciamento Quest Case, ela também tem um Service Desk. Então, se você não tem hoje um Service Desk, está aí uma alternativa também. Porque já vai estar relacionado com o software, a distribuição de software, o inventário, o ativo e entre outros. Tá? E também a parte de relatórios. Você tem diversos relatórios que vão poder apoiar as decisões de negócio. Tá? Criar relatórios, personalizar relatórios. Tá? Isso eu falei de gerenciamento. Né? Então, eu tenho a máquina com o sistema operacional instalado. Certo? Então, a partir desse ponto, eu consigo gerenciar a máquina. E antes disso, eu preciso, conforme eu falei, trocar de máquina. Eu preciso reinstalar o sistema operacional do usuário. Eu preciso trocar a versão do sistema operacional. Eu preciso trocar o usuário de máquina. Migrar os dados desse usuário. Então, eu posso usar o Quest Case System Deployment Appliance, que é um appliance de implantação, onde eu vou poder carregar as mídias de sistema operacional, Windows, Mac, certo? Vou poder até mesmo carregar mídias ISOs fechadas, né? Por exemplo, um net install da minha distribuição de Linux, poderia também, certo? E distribuir essas implantações pela rede. Então a máquina, posso mandar acordar as máquinas, ligar as máquinas através do Wake on LAN e a partir daquele ponto reinstalar o sistema. Migrando os dados, copiando os dados do usuário, o perfil do usuário, formatando, reinstalando o sistema operacional, migrando a versão e devolvendo o perfil desse usuário. Instalando as aplicações, né? Imagina só, eu só tenho que migrar do Office 2003 para o Office 2010, 2012, 2013 ou 2016. Tá? Essa migração também permite ser feita. Certo? Outra coisa, eu tenho aqui uma sala de treinamento, eu tenho 20 equipamentos e eu preciso reinstalar esses equipamentos. No caso de escolas, é muito comum a necessidade de você reimplantar os laboratórios ao final de cada período. Como é que você faz isso? Acaba se perdendo um tempo gigantesco com isso. Então, aqui eu posso mandar ligar todas as máquinas daquele segmento de rede e a partir dali distribuir a instalação
do sistema operacional que vai estar associado, por exemplo, ao MAC address, né, o endereço MAC da placa de rede. Certo? E também, no caso do usuário corromper a máquina, eu também poderia lá facilmente acessar a interface de recuperação e corrigir essa máquina. Tá? Bom, isso aqui vocês vão ter depois acesso aos slides, vocês vão poder depois consultar eles. E eu também tenho, obviamente, isso disponível no meu smartphone, no meu tablet, onde permite que você acesse e faça a instalação de software, entre outros, que é o Case Go, que é um aplicativo mobile. Tá? A partir desse momento, eu vou fazer uma demonstração. Então, aqui eu tenho os recursos, eu vou passar rapidamente nos slides e eu passo para a demonstração e respondo as perguntas de vocês. Tá? Então, alguns recursos que ele tem. Por exemplo, inventário de software, de hardware, de licenciamento, de garantias. Posso fazer a descoberta na rede por diversos protocolos, SMNP, SSH, WinRM, entre outros. Posso agrupar as máquinas, o que se chama de rótulos, né? E aí posso ter ações nesses rótulos. Por exemplo, descobre quais as máquinas que possuem versão anterior da aplicação. Ganha o rótulo e a partir implanta a nova versão, associa uma tarefa a ela. Tá? Então, informações sobre o tipo de chassi, sobre fabricante, sobre modelo, sobre o usuário que está usando, sobre... posso, inclusive, até mesmo saber qual o número de série dos periféricos que estão associados a essa máquina, entre outras coisas. Então, o inventário bastante detalhado. Tá? Gerenciamento de garantias, principalmente, por exemplo, para equipamentos Dell, eu tenho a integração com a Dell, permite já ele controlar as garantias. Outros fabricantes, posso criar esse controle também associando a nota fiscal. Tá? Implantação, posso ter então os meus aplicativos padronizar as instalações ou mesmo as desinstalações. Eu quero que esse recurso seja removido de todos os equipamentos da rede. Ou eu posso, novamente, os agrupamentos que eu fiz através de rótulo, eu criei rótulos por departamento. No momento que eu trocar a máquina de departamento, ele ganha automaticamente todos os softwares daquele departamento. Tá? Assim você garante padronização, você garante agilidade. Mas eu só tenho que trocar, por exemplo, muitos de vocês têm um sistema, um ERP, por exemplo, ERP que acessa um banco Oracle, certo? Eu tenho lá o Oracle Client instalado, mas eu tenho o arquivo de configuração. Então eu poderia sincronizar o arquivo de configuração com todas as máquinas, certo? Eu conseguiria distribuir arquivos. Eu quero aqui o modelo de documentos em todas as máquinas. A planilha de preços nas máquinas, toda segunda-feira, a planilha de preços nos notebooks dos vendedores, por exemplo. Então, posso fazer uma sincronização de arquivos, certo? Garantindo assim. Tenho que instalar softwares, porém não posso afetar o horário comercial. Posso ligar as máquinas na madrugada, fazer a implantação, depois desligar as máquinas. Né? Manutenções emergenciais, posso aqui fazer alertas a essas máquinas, alertar essas máquinas sobre manutenções que eu estou fazendo, entre outras coisas, tá? E agora? Acho que melhorou. Melhorou a qualidade do áudio. No canto superior direito do Skype, você tem ali a qualidade do áudio. Alô, vamos ver. E agora? Mudei a tela.
Beleza. Vou seguindo aqui devagarinho, então. Na parte de gestão de ativos, né? Então eu estava falando de gerenciamento, certo? Mas eu não tenho somente computadores. Eu vou ter switches, roteadores, impressoras, certo? Projetor. Vamos ver aqui. Problema na minha conexão. Puxa vida, vamos ver aqui o que está. Alô! Voltamos! Então tá. Desentupimos os canos da internet. Voltamos agora. Espero que esteja melhor para vocês. Beleza, então. Vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de ativos, né? Então, além de computadores, eu tenho também outros dispositivos, né? Posso ter switch, roteador, impressoras. O Glauber que é o contato do encanador. Tá bom. Então a gente vai ter outros tipos de dispositivos, tá? Switch, roteador, frota, mobiliário, celulares, outras coisas que eu também preciso gerenciar. Foram adquiridas, tem uma garantia, está relacionado a um departamento, a um centro de custo, a uma pessoa, e eu preciso saber, preciso controlar. Por exemplo, os tickets que foram abertos no meu Service Desk, quantos eventos aconteceram, quantos tickets aconteceram, quais as modificações desse equipamento, quando ele entrou na empresa, quem esteve com esse equipamento. Voltamos? Estão me ouvindo? Beleza. Então, é importante você conhecer o ciclo de vida dos equipamentos, enfim, dos ativos que você tem, certo? Então, a ferramenta permite isso também relacionado a inventário, relacionado a Service Desk e assim por diante. Tá? Na questão dos patches, olha só que interessante, não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui, depois na demonstração eu vou mostrar. Aqui eu tenho o catálogo de patches que foram disponibilizados, e aí não é só patches da Microsoft, são patches de diversos fabricantes, onde você tem rapidamente a conformidade, quanto eu estou vulnerável no meu ambiente. Então, quais as máquinas que já aplicaram, se o patch já está disponível. Então, é fato, você tem que aplicar as atualizações. Mais importante que isso é você saber o que você está vulnerável.
certo? Então, você tem uma interface muito intuitiva que permite esse gerenciamento muito rápido, certo? E aí eu vou poder criar as minhas tarefas de implantação, de detecção e de implantação, separando o meu ambiente em várias partes para evitar a indisponibilidade, tá? Scripts, olha só, então no gerenciamento, uma parte da automatização é através de scripts, onde eu possa fazer a implantação de aplicações compostas. Por exemplo, eu tenho que instalar o ERP, só que para o ERP eu tenho que ter a última versão do Java, ou versão X do Java. Para ter isso, eu preciso saber se eu estou com a aplicação anterior. E você pode ter uma série de passos numa ordem cronológica, numa ordem lógica para ser executado. Scripts vai permitir esse tipo de interação. Tá? Então, mas eu não sei fazer scripts. Não tem problema. Posso utilizar os assistentes de criação de política e de criação de configuração de segurança. Certo? Posso agendar para que isso aconteça em um determinado momento, quando a máquina liga, quando a máquina desliga, no login do usuário, em um determinado dia, hora da semana, e assim por diante. E obedecendo uma lógica se então, se não. Olha só o que eu criei aqui, se vocês observarem nos exemplos, incluir máquina no domínio, forçar o update, renomear a máquina, tá? Entre outras coisas, bloquear USB. Então eu posso fazer, eu não preciso ter uma solução específica para isso, eu posso utilizar a própria ferramenta para tomar essas ações, certo? Configurar uma chave de registro, trocar o papel de parede, entre outras coisas. Tá? Mas eu faço isso com o AD, beleza? Mas aqui eu faço isso de forma muito simplificada, certo? Só para vocês terem a ideia da lógica de execução de script, eu posso então verificar um item, verificar uma condição, se um arquivo existe, se um diretório existe, se uma chave de registro. No caso de sucesso, eu posso fazer ação. Então se existe a chave de registro ou existe a aplicação, então instalo o complemento. Não existe, então eu faço a remediação. Falhou a remediação, então eu faço uma outra atividade. Sucesso na remediação, então segue para fazer a atividade. E assim por diante. Então você consegue controlar cada passo de um processo de implantação, por exemplo. Uma implantação composta. Eu poderia configurar a máquina do início até o fim. Diversas aplicações, checando cada um desses pontos de referência. Certo? Alguns exemplos de uso, por exemplo, imagina, eu só tenho que atualizar o Java nas máquinas. Né? Hoje, em alguns pacotes do Java, o MSI, não, mas o executável ele já permite você executar e remover a versão anterior. Né? Ele instala mais de uma versão do Java na máquina. Aqui é uma coisa simples. Fazendo por script, eu poderia remover todas as versões anteriores que eu encontrasse e instalasse somente a última versão, padronizando, evitando problemas. Com isso, menos tickets no helpdesk, menos demanda de trabalho, logo mais poder de inovação, certo? Instalar aplicações compostas, incluir máquina no domínio, renomear, desligar equipamento e assim por diante. Então eu posso fazer chover, certo? Scripts muito poderoso. Complementado com inventário, inclusive. E na parte de relatórios, então, fechando aqui, eu tenho mais de 170 relatórios prontos de fábrica sobre diversas categorias, diversos formatos. Posso gerar relatórios HTML, CSV, TXT, PDF, agendar esses relatórios para que, por exemplo, toda segunda-feira de manhã reporte quais as máquinas que estão com as atualizações pendentes. Certo? Melhor que isso, executa as atualizações, claro, e você tem máquinas que precisam reboot, né? E máquinas que precisam, por exemplo, lista de máquinas por ordem de recursos, por exemplo, para fins de troca de equipamento, certo? E ainda posso criar os meus relatórios direto na SQL, tá? Isso é uma questão bem interessante, tá? O que mais? Falei do Service Desk, posso publicar o portal do usuário. Então,
na visão do usuário, eu tenho ali a visão do administrador e eu vou ter a visão do usuário, onde eu vou poder publicar instalações, scripts, arquivos para o usuário clicar e usar no horário que ele quiser. Por exemplo, script para fazer diagnóstico da máquina quando não navega. Por exemplo, checar o DNS, checar o ping, testar um ping. Então você poderia escrever scripts e publicar eles para fazer o diagnóstico todo para você, certo? E aí ele escreveria num log e você coleta esse log. Então automatiza então o diagnóstico, evitando assim a perda de tempo com tarefas repetitivas. Publica artigos na base de conhecimento, certo? Então, o usuário, poxa, resolvi aquele problema, deixa eu ver, tem um artigo documentado. Pode seguir o documento, facilita, certo? Tanto na hora de responder um ticket, quanto o usuário, antes de abrir o ticket, ter essas informações. Ou seja, você concede poder ao usuário sem que o usuário seja administrador da sua máquina. Tá? Aqui eu vou fazer uma demo, então, tá? Mostrar um pouquinho da interface e aí abro para perguntas. Então, por favor, podem colocar as suas perguntas ali no bate-papo, à esquerda, enquanto eu vou demonstrar aqui a interface. Tá? Então, aqui no portal do usuário, eu posso então ter, vamos lá, o case, ele é respondendo pergunta do Glauber. Então, o case, Quest é o nome da empresa, case é a linha de produto e um dos produtos é a solução de gerenciamento. Tá? A solução de gerenciamento, ele é um appliance. Ou seja, eu não vou precisar instalar sistema operacional, não vou precisar instalar o banco de dados, nada. Eu simplesmente vou carregar a máquina virtual ou a máquina física, certo? Por ele se tratar de um appliance. Está tudo pronto, certo? Plugou na rede, habilitou o IP, a partir daí eu já tenho, então, a possibilidade de fazer uma descoberta na rede, já tenho a possibilidade de instalar os agentes e ter as informações do inventário. Olha só, esse aqui, deixa eu expandir a tela, esse aqui é o meu dashboard, certo? Então eu tenho alguns gráficos prontos a respeito do meu ambiente. Né? Por exemplo, conformidade de licença. Opa, eu tenho uma licença, tenho 25 instalado, certo? Então aqui eu tenho, ele vai mostrar. Plataforma, quais os sistemas operacionais do meu ambiente, certo? Dispositivos, fabricantes, capacidades de disco, softwares que eu tenho instalado no meu ambiente, atualizações, no caso da Dell, BIOS, firmwares, drivers, eu consigo então aplicar as atualizações. Quando você liga lá para o suporte do fabricante, normalmente ele vai recomendar a você uma série de atualizações, porque hoje um equipamento ele não é só o hardware, né? Ele tem, e não é só o sistema operacional, ele tem o meio, né? Que são BIOS, firmwares, drivers, que fazem o equipamento funcionar bem. Tá? Então, com relação ao appliance, a pergunta do Djalma, nós temos então, eu tenho no modelo de negócio de aquisição, onde você pode adquirir o appliance físico ou virtual, certo? Mas também a Unirede também provê como serviço. Então você pode contratar o case como serviço. Eu tenho aqui 50 estações, eu tenho 200 estações, 1000 estações. Eu não preciso me preocupar com a infraestrutura, certo? A gente consegue entregar isso como serviço, tanto um serviço mais básico quanto um serviço de controle total, até mesmo o gerenciamento completo, estendendo aqui o nosso pilar de negócio chamado MOSA, né, que seria a administração do negócio. Tá? Mas o que eu mais recomendo, mais interessante, é um modelo compartilhado, onde você vai ter a interface disponível, você vai poder gerenciar o seu ambiente, vai ter os relatórios, vai ter acesso completo e vai contar com a nossa expertise sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos, então. Olha só, no inventário, na parte do inventário, eu tenho aqui os dispositivos do meu equipamento. Aqui eu estou rodando alguns exemplos, tá? Tenho
Então, por exemplo, vou pegar aqui. Então, eu tenho lá os meus dispositivos, tá? Meus N dispositivos que estão aparecendo no meu ambiente e eu quero, de alguma forma, marcar um dispositivo. Essa máquina aqui, ela vai ser, então, eu vou atribuir, então, adicionar um rótulo, tá? Máquina de teste, por exemplo, né? Ou departamento ADM. Ok, criei um rótulo. Eu posso marcar uma máquina, criar um rótulo, certo? Porém, eu também posso depois fazer ações, como por exemplo, buscar, ação mais simples, listar as máquinas. Tá? Mas eu poderia fazer rótulos inteligentes através de algum critério. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa avançada, vou pegar um exemplo. Máquinas que possuem Firefox. Deixa eu carregar aqui o rótulo. Olha só. Então, eu posso fazer uma série de pesquisas, certo? E ele vai retornar as máquinas e eu vou poder atribuir uma etiqueta, atribuir um rótulo. Então, por exemplo, máquinas que entregarem o inventário, que ele responder que atendo àquela requisição, são os rótulos inteligentes, justamente isso, né? Então, por exemplo, máquina que possui Firefox ou ainda o chassi, tipo de chassi, contém a palavra desktop. Então, vou testar. Então, quais são os desktops da minha empresa que possui Firefox? Ele acabou de trazer 5 equipamentos. Tá? Com isso, eu posso criar aqui o meu rótulo, desktops com Firefox, certo? E a partir desse momento, eu posso criar ações associadas a ele. Por exemplo, fazer a implantação do software, a atualização do Firefox. Posso ir lá na minha distribuição. Deixa eu só percorrer aqui. E eu poderia aqui, máquinas que têm Firefox, eu vou agora distribuir a atualização. Instalar o Firefox a qualquer hora. Está aqui o pacote do software do Firefox e eu vou associar um rótulo que eu criei. Então, a máquina reportou desktop com o Firefox. Quando a máquina reportar, ela vai ganhar o software. Então, não vai ter máquina diferente disso. Todas elas vão estar padronizadas. Tá? Eu posso executar essa ação agora, como posso deixar ela para quando a máquina reportar. Tá? Pergunta do Glauber. O Case ele é licenciado. Tá? Ele é um produto licenciado, ele é desenvolvido pela Quest, antiga Dell Software, antigo departamento Dell Software. Tá? Ele tem um custo de aquisição e serviços. Tá? Ele não é um software livre. Tá? Mas se equivale, se você colocar o retorno de investimento tanto do software livre quanto do software pago, são modelos de negócio, mas eles acabam se equiparando, porque um você vai ter mão de obra, serviço para implantar, e o outro você vai ter o custo de aquisição. Então, também oferecemos no modelo de aquisição como serviço. Tá? Essas perguntas de custo, eu respondo vocês depois. Tá? Aí vocês podem me mandar um e-mail, por favor, tá? Que a gente responde a vocês pontualmente, faz uma apresentação, inclusive fazendo POC, se for necessário. Tá? As automatizações. Eu posso gerar automatizações baseadas em rótulo, com certeza. Esses rótulos podem ser rótulos vindos do inventário, chamados de rótulos manuais, rótulos inteligentes, ou ainda até mesmo rótulos vindos do LDAP. Por exemplo, a máquina pertence a um grupo do AD, a máquina está dentro de uma OU do AD ou do LDAP, certo? OpenLDAP, Netscape LDAP, LDAP, o próprio qualquer diretório X500. Tá? Então eu consigo fazer consultas LDAP e criar rótulos baseado nessa informação.
Ou seja, trazendo a estrutura lógica do LDAP para dentro da solução. Tá? Entre outras coisas. Falando de implantação de imagem, eu não estou com o K2000. Deixa eu ver aqui. Eu não estou com o K2000 no ar. Deixa eu... Aonde eu poderia... Tá, não estou com ele aqui no ar. Mas, enfim, vai ter uma outra demonstração sobre migrações de sistema operacional. Tá? Boa pergunta, boa pergunta. Deixa eu trazer aqui alguns exemplos, então. Olha só. Eu faço o inventário de uma máquina. Pessoal, nosso tempo está estourando aqui, né? Nosso tempo está estourando. Mas deixa eu demonstrar aqui rapidamente. A partir do inventário da máquina, uma máquina qualquer, ele vai trazer todos os softwares que aquela máquina possui. Tá? Então, eu tenho aqui todas as informações do inventário, todas as informações do hardware, tá? O que a máquina suporta, o que a máquina é, e assim por diante. E lá na parte de software, ele tem todos os programas que foram instalados e foram detectados. Tá? E eu também sei quais foram as mudanças que aconteceram desde o momento que ele passou a reportar o inventário. Então, eu passo a acompanhar todas as mudanças do meu ambiente. Tá? Através do inventário, ele vai então trazer os softwares que tem. Tá? E eu posso, por exemplo, Firefox versão 53. A partir daí, ele já sabe a informação do software, fabricante, versão, linha de comando de desinstalação. E eu posso aqui facilmente aprovar quais os sistemas operacionais que esse software é suportado, carregar o pacote de instalação, certo? Que pode ser um executável, um zip, no caso de Mac, um DMG, um app, um RPM, um targz, um .deb, certo? Fato é, eu gerencio Windows, Linux e Mac da mesma forma. Tá? Claro que alguns sistemas operacionais eu vou ter que ter os comandos respectivos. Tá? Aí aprovei. A partir daí, eu posso então ter a distribuição. Distribuição essa que pode ser associado a um computador, a um rótulo ou a rede toda. Então, por exemplo, eu tenho lá o pacote que eu já tinha previamente carregado. Então, está aqui o meu pacote do Firefox. Certo? Associado a ele já tenho o executável que ele carregou. A partir daí eu vou poder colocar parâmetros da instalação, certo? E ele vai executar isto aqui na máquina. Em quais sistemas operacionais? Nestes sistemas operacionais que foram previamente aprovados, certo? E aí ele vai implantar aonde? Eu posso marcar todos os dispositivos, eu posso marcar em um dispositivo específico, eu posso marcar rótulos que eu previamente criei. Então, diversos rótulos, diversos critérios você pode criar, tá? E a partir daí eu poderia arrastar simplesmente o meu rótulo e a partir daí a tarefa seria executada. Posso alertar o usuário quando vai acontecer, vai aparecer um pop-up na tela ou sem pop-up na tela, de forma silenciosa, posso determinar a ordem e assim por diante. Tá? Bom, respondendo a pergunta sobre aí quando a máquina fizer um inventário, e a tarefa for associada a qualquer hora, ou poderia ser associada na hora que a máquina ligar, no login do usuário, no logout, no check-in, no checkout,
ele vai executar a tarefa. Então, ele vai entregar o inventário, vai receber a tarefa, vai fazer a instalação e vai reportar. Isso porque evita que você tenha todas as máquinas fazendo agora. Imagina, 100 máquinas da rede instalando o mesmo aplicativo. Isso pode ser um problema, pode gerar um tráfego demasiado. Então, executa-se a cada momento que a máquina estiver disponível. Tá? Vai ter na máquina um agente instalado. Tá? Então, tem o agente do case que vai permitir essas tarefas ativas, ou seja, execução de scripts, instalação de software, ele vai executar a credencial que o agente está rodando. Tá? Então, existe um primeiro provisionamento. Tá? Sobre a questão de atualizações, respondendo aqui, então eu posso ter diversas versões de sistema de Windows. Tá? Posso ter Linux, no caso dos patches é Windows e Mac. Tá? Então posso selecionar todos os sistemas operacionais, se vão ser patches de segurança ou de melhoria, tá? Se vão ser patches de segurança ou de melhoria de aplicativos e quais os fabricantes. Olha só, 7-Zip, Adobe, Apache, Apple, Autodesk, Cisco, Microsoft, antivírus e assim por diante. Então eu tenho aqui os diversos maiores fabricantes e aí você pode então, a partir daí ele baixa o catálogo e eu posso então fazer tarefas de detecção e de implantação. A gente vai ver mais sobre isso no seminário, no webinar que fala sobre como manter o seu ambiente atualizado. Tá? Bom, pessoal, a demonstração era isto, tá? Claro que a gente está com o tempo um pouquinho estourado, tá? Peço a vocês, mantenham-se informados, tá? Links www.quest.com, o site da Unirede, tá? O mais importante, algumas versões aqui para quem já tem case, tá? Versões que a gente utilizou. Lembrem-se então da nossa agenda. Nosso próximo webinar será planejando o seu helpdesk. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o planejamento do helpdesk, como gerenciar ambientes distribuídos na semana seguinte, como estar preparado para uma auditoria de software. Sim, o Case ele é licenciado, ele é um software que requer licenciamento, tá? E ele é um appliance físico ou virtual e também a gente oferece, a Unirede oferece como serviço, tá? Você pode adquirir através de uma mensalidade. Tá? Um custo reduzido. O bom disso é que você conta com os especialistas aqui da Unirede e não precisa imobilizar o seu dinheiro, uma vez que não vai ter uma aquisição e sim uma mensalidade. Tá? Muito bem. Como nós podemos ajudar então? Através vendendo o produto, seja ele no modelo de aquisição, seja ele como serviço. Serviços de implantação, a gente é especializado, customizações, treinamentos, consultoria, seja para helpdesk, seja para implantações, patches e assim por diante, e o gerenciamento total do ambiente. Tá? Então, esses são os serviços que estão no portfólio aqui da Unirede com relação a case. Tá? Fica aqui o convite a vocês. Vocês, ao final, irão receber depois um e-mail com os links da apresentação e a gravação. Certo? E também os meus contatos. Por favor, dúvidas podem direcionar a mim. Ah, boa! Glauber, tem disponível, eu vou mandar para vocês depois, no e-mail de agradecimento, eu vou mandar para vocês o link para vocês baixarem a demonstração. Tá? Então, vocês podem baixar o trial e testar o case durante... me parece, tem um trial na nuvem por uma semana e tem outros trials que você também pode baixar e executar ele por algum tempo, tá bom? Também pode testar o nosso trial, mas me manda um e-mail que a gente pode
ajudar vocês melhor nisso. Pessoal, muito obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, pelo interesse. Conversamos até o próximo webinar. Obrigado.